Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E hoje falaremos sobre a porta serial. O que era a porta serial, para que ela servia, como funcionava e que fim levou a porta serial. Então vem comigo. Mas antes, como sempre, tem que deixar aqui meus agradecimentos especiais a todos os sócios do nosso clube de membros, como o Vitor Perito, o Spinning Doggo, o Leandro Augusto Rego, o Luiz GXP, o William Ribeiro da Luz, o Anacleto Marçal e muitos outros. É graças a pessoas como essas que eu encontro o estímulo necessário e o suporte financeiro para continuar gravando vídeos aqui para o canal. Se você gosta do meu conteúdo, se quer aprender mais sobre hardware, redes eletrônicas e assuntos correlatos, considere se tornar sócio aqui do nosso clube de membros e dessa forma você vai estar contribuindo para que eu continue gravando vídeos aqui para o canal. Pois bem, o vídeo anterior a esse eu falei sobre a porta paralela, então chegou a hora da gente falar sobre a outra porta de comunicação que existia, né, desde os primeiros computadores, chamada porta serial. Então, recapitulando aqui, quando a IBM lançou lá o primeiro computador pessoal dela, o IBM PC, esse computador vinha com duas portas de comunicação, uma porta paralela e uma porta serial. E a vantagem de o computador já vir com portas de comunicação é que você pode instalar facilmente qualquer periférico externo diretamente a uma dessas portas de comunicação disponíveis, né? Então você não vai precisar abrir o computador, instalar uma placa de expansão, fechar o computador e instalar o periférico nessa placa de expansão. Então é muito mais prático, além de ser mais barato, já que o periférico não vai precisar vir com nenhum hardware adicional para a sua instalação, né? E a gente já viu, né, as principais diferenças, vou voltar aqui de novo, entre a porta paralela e a porta serial, né? Mas a gente vale destacar que a porta paralela, em princípio, era unidirecional, então só permitia a instalação de periféricos de saída, basicamente impressoras. Já a porta serial era bidirecional e com isso permitia a instalação tanto de periféricos de saída quanto de entrada, né? E aí permitia a instalação de periféricos como, por exemplo, o mouse, né? O mouse é o melhor exemplo aí que todo mundo conhece, que utilizava a conexão da porta serial, né? Outra diferença muito gritante era na velocidade, né? A porta paralela era mais rápida do que a porta serial. Pois bem, existe uma característica bastante peculiar a respeito da porta serial utilizada nos computadores, que ela seguia um padrão chamado RS-232C, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, né? O RS-232 era um padrão criado lá em 1960, olha, é um padrão muito antigo, antes mesmo dos computadores terem sido inventados, microcomputadores, né, como a gente tem hoje. Então, utilizar um padrão conhecido é uma grande vantagem porque você pode ter componentes, peças, equipamentos, dispositivos, periféricos, seja o que for, né, utilizando o mesmo padrão de comunicação e eles podem ser instalados entre si, a comunicação pode ocorrer entre eles, mesmo que os fabricantes sejam totalmente diferentes. Então essa era a grande vantagem da gente ter uma porta serial no computador pessoal, utilizando um padrão já estabelecido, que você podia instalar qualquer periférico que utilizasse esse padrão, inclusive periféricos mais antigos, periféricos de outros fabricantes, periféricos desenvolvidos para outros tipos de computador, inclusive. Tá? Isso daí que era muito importante, especialmente naquela época, porque a gente tem que lembrar que no início lá dos anos 1980, existiam vários computadores, várias linhagens, várias linhas de computadores, todas elas incompatíveis entre si, né? Mas se o periférico voltado para um computador utilizasse a porta serial do padrão RS-232, o que acontecia? Os outros computadores eram compatíveis com aquele periférico porque ele utilizava uma porta que era padronizada. Muito bacana isso, né? Então, inicialmente, a porta serial utilizava um conector de 25 pinos macho, chamado DB25 macho, enquanto a porta paralela, como a gente já havia visto, utilizava um conector 25 pinos DB25 fêmea, né? Então, a distinção entre a porta serial e a porta paralela era isso, né? A porta paralela usava o conector fêmea e a porta serial utilizava o conector macho. Pouco tempo depois, esse conector de 25 pinos macho foi substituído por um conector de 9 pinos macho, chamado DE9 ou DE9, aí, dependendo da região do Brasil que você mora, a pronúncia vai ser um pouquinho diferente, né? Agora, vale a pena aqui falar um detalhe, uma curiosidade importante, é que muita gente, inclusive eu mesmo, chamava esse conector de DB9, né? Mas essa nomenclatura está incorreta. O nome correto é DE9 ou DE9, tá? Por que a gente chamava errado, né? Porque o conector de 25 pinos é DB25, então o conector de 9 pinos vai ser DB9, né? Mas, na verdade,
a segunda letra indica o tamanho do conector, né? Então esse conector que ele tem um tamanho menor do que o DB25, ele é menorzinho, então essa letra E, ou letra E, indica o tamanho, que é o tamanho reduzido. Então o nome correto é DE9, tá? Então você vai ver esse erro, inclusive nos meus primeiros livros lá eu chamava de DB9, mas está incorreto. E quais periféricos eram conectados na porta serial? O mais usual, o mais comum, era um mouse, né? Os primeiros mouses para computadores do tipo PC utilizavam a porta serial. Tá? Existiam também impressoras de porta serial, né? O mais comum eram as impressoras utilizarem a porta paralela, mas existiam também impressoras que utilizavam a porta serial. Também existiam equipamentos, principalmente de laboratório, coletores de dados, equipamentos industriais, que utilizavam e continuam utilizando até hoje a comunicação via porta serial, né? Mas a porta serial era mais associada com a conexão de modem externo, né? Então, naquela época existiam os modems que eram instalados fora do computador. Não confundir com a placa de fax modem. Esse fax modem vinha com uma porta de serial, né, de comunicação interna, embutida nele mesmo, e acabava muitas vezes gerando aí conflitos, né, com as portas seriais que já existiam no computador, conflito de endereço, conflito de nome de porta, conflito de IRQ, esse tipo de conflito. Por exemplo, vamos supor que o computador já vinha de fábrica com duas portas seriais, com 1 e com 2, né? Você não poderia pegar o seu modem, placa de fax modem, e configurá-la como se fosse com 1, né? Porque já existia uma com 1 no computador. Se você configurasse ela como com 1, né, ia gerar conflito com a com 1 já existente. Aí, de repente, você configurava como com 3, né? Aí não dava conflito com a com 1 no computador. Mas a com 1 e a com 3 utilizavam a mesma IRQ, a mesma interrupção, né? Aí você instalava e dava conflito, né, com o mouse, né? Porque o mouse estava na com 1, aí você tinha uma placa de fax modem na com 3, ambas utilizando a mesma IRQ, né? Aí você, de repente, tinha que reconfigurar a placa de fax modem para com 4, né? Que aí estava disponível, usava outra IRQ ou mantinha ela como se fosse rotulada com 3, mas usando outra IRQ. Isso aí, enfim, coisa da época aí, né, para você relembrar, se você é daquela época, e se você não é daquela época, saber como não era tão simples instalar periféricos aí antigamente, tá? Outra possibilidade que a porta serial permitia era conectar dois computadores diretamente. Você conectar a porta serial de um computador na porta serial de outro computador para transmitir arquivos, ou então até mesmo brincar de chat, né? Você usar um aplicativo terminal e ficar mandando mensagem de um computador para o outro, né? Mas para isso tinha um macete que você tinha que usar um cabo do tipo null modem, né? Ou então um adaptador do tipo null modem, que era para poder fazer o cruzamento dos fios da porta serial, né? Porque o cabo padrão era um cabo pino a pino, então se você ligar um cabo pino a pino entre dois computadores, né, o pino de transmissão de dados, que transmite o dado, vai ser conectado ao pino que também transmite dados no outro computador, né? Então você tem que fazer um cruzamento para fazer com que o pino que transmite dados de um computador entre no pino que recebe dados no outro computador, né? Quem é da área de rede, é a mesma coisa que um cabo crossover, o cabo cruzado, né? Que você tem que fazer justamente o cabo crossover para ligar dois computadores diretamente com um cabo de rede, por isso, né? O pino de transmissão tem que ser conectado ao pino de recepção e não ao pino de transmissão do outro computador. É a mesma ideia, tá? Pois bem, então era chamado null modem. Pois bem, como era feita a transmissão? Então a transmissão, como você sabe pelo nome, a transmissão é feita em série, né? Então é um bit por vez que era transmitido. A porta serial, padrão RS232C, né, utiliza uma transmissão do tipo assíncrona. O que é uma transmissão assíncrona? Isso significa que o sinal de sincronismo é enviado no mesmo canal junto com o sinal de dados, né? A transmissão síncrona seria diferente, né? Você teria um fio separado para a transmissão do sinal de clock para sincronizar a comunicação. Não é feito assim na porta serial usada nos computadores pessoais. Então, a sincronia é feita no próprio canal que são transmitidos os dados. Então, essa sincronia é feita através da transmissão de um bit inicial chamado start bit e um bit final chamado stop bit. Então, você transmitia um start bit, transmitia os bits de dados e, por fim, um stop bit, e aí estava feita a comunicação. Então, a porta serial tinha que ser configurada no mesmo protocolo de comunicação do periférico, e o periférico no mesmo protocolo de comunicação da porta serial. Qual era esse protocolo de comunicação? Basicamente, eles tinham que ser configurados na mesma velocidade e no mesmo configuração de transmissão, tá? Por que isso?
né, porque era configurável a quantidade de bits que você transmitia, a presença ou não de um bit extra de paridade, né, e a quantidade de stop bits. Então, por exemplo, essa transmissão que eu estou exemplificando aqui, ela é chamada de 8N1. Né? A gente só 8 porque são transmitidos 8 bits de dados, N de nenhum, ou non, bit de paridade, a gente não está transmitindo paridade, e 1, que é um stop bit. Então esse era o padrão mais comum utilizado. Mas outro padrão que foi relativamente comum, principalmente na década de 70, início dos anos 80, era o padrão 7E1. 7E1 significava que eram transmitidos 7 bits de dados, even, que é paridade par, né, e um stop bit. Então era transmitido 7 bits de dados, um bit de paridade e o stop bit. Né? Paridade era um mecanismo bastante rudimentar, né, de verificação de erros. Por que eram transmitidos 7 bits? Né? Uma curiosidade histórica também. Né? Se o padrão a gente transmite bytes, né, grupos de 8 bits, é porque o código ASCII, né, que é o código que fazia uma tabela de conversão entre números binários, né, e letras e caracteres, né, o código ASCII original era de 7 bits. A gente só tinha 128 caracteres, né, no código ASCII original. Então, para transmissão de mensagens, você poderia utilizar esse código ASCII de 7 bits que dava para transmitir apenas letras e símbolos básicos. Né? Então, você economizava um bit nessa transmissão e naquela época, qualquer bit que você economizasse era jogo, porque já que as transmissões eram bastante lentas e aí você precisava economizar ao máximo. Um mito que ainda persiste um pouco no mercado é o de que a comunicação em paralelo vai ser sempre mais rápido que a comunicação em série. E isso não necessariamente é verdade. Você vai ter que analisar o caso concreto. O que acontece é que a porta paralela era mais rápida do que a porta serial. Então, com isso, o pessoal extrapolou para dizer que a comunicação em paralelo vai ser sempre mais rápida que a comunicação em série. Mas isso não necessariamente é verdade. Né? Isso porque a IBM decidiu que a porta paralela ia ser mais rápida que a porta serial. Mas poderia ter decidido o contrário, poderia ter decidido que a porta serial ia ser mais rápida do que a porta paralela e a gente teria um cenário diferente. Né? Tanto isso é verdade que a porta USB utiliza comunicação em série, né? USB significa Universal Serial Bus, barramento serial universal, e desde a primeira versão é mais rápida do que a porta paralela original lá de 1981. Né? Então, vai por água abaixo essa ideia de que a comunicação em paralelo vai ser sempre mais rápida do que a comunicação em série. E por falar em USB, né, muita gente me perguntou nos comentários lá do vídeo sobre a porta paralela se não seria possível aumentar a velocidade da porta serial, já que ela é limitada a 115.200 bits por segundo, né, para fazer uma velocidade muito maior, né, e aí não precisaria ter sido inventada a porta USB, por exemplo, a gente estaria usando a porta serial até hoje com uma velocidade muito maior. Né? Mas, tecnicamente falando, não seria possível. Tá? Por quê? Né? Quanto maior a velocidade, né, de uma comunicação, mais problemas você tem com, principalmente, interferência eletromagnética, ruído, esse tipo de coisa. E o tipo de transmissão que é feita na porta serial não suporta velocidade muito maiores do que a máxima que já foi atingida naquela porta. Tá? Mas, basicamente falando, falar um pouco aqui de forma um pouco mais técnica, né, a comunicação da porta serial utiliza uma sinalização chamada NRZ, Non Return to Zero, não retorna a zero. Não retorno a zero significa que o sinal, quando um dado está sendo transmitido, nunca vai a 0 volts. Então, quando a gente transmite um bit 1, esse bit 1 é codificado na forma de mais 12 volts. E quando a gente transmite um bit 0, esse bit é transmitido, codificado na forma de menos 12 volts, não na forma de 0 volts. Tá? Então, essa daí que é a codificação NRZ. Além da codificação NRZ, a porta serial utiliza uma transmissão desbalanceada, ou também chamada não balanceada, o que significa que o sinal é transmitido de um pino de transmissão de dados, e em comparação, né, em referência a um sinal de terra. Então são dois pinos que são utilizados na transmissão, o pino contendo o sinal e um pino terra. Tá? Por conta dessas características, né, codificação NRZ e transmissão desbalanceada, a gente tem um limite de velocidade que a gente consegue atingir. Né, para atingir velocidades superiores só utilizando outros sistemas de codificação e outros métodos de transmissão.
Por exemplo, na porta USB lá 1.0, 1.1, primeira versão da porta USB era utilizada a codificação 8B, 10B e uma transmissão diferencial. Caso você queira aprender mais a fundo o que significa essa codificação, né, a modulação, transmissão, né, tipos de transmissão, isso tudo tem lá no meu curso, Arquitetura de Rede, tá? Um curso bem bacana, preço bastante acessível, o link está aqui na descrição, tá? E também não posso deixar de recomendar o meu livro de hardware, caso você queira aprender mais a fundo tudo isso que eu estou falando, não só de transmissão de dados, mas outros detalhes, tem lá. É o livro mais completo já escrito em língua portuguesa sobre hardware de computadores. É super famoso esse livro, né? Aliás, eu fiquei famoso por conta desse livro, né? São mais de 1000 páginas, está lá atualizado, bacana. Dá uma conferida, tá? O link está aqui na descrição, né? Pois bem, e o que aconteceu com a porta serial, né? A porta serial foi paulatinamente sendo substituído pela porta USB, né? Hoje em dia você não tem mais mouse serial, você tem mouse USB, né? E todas as comunicações foram migrando para a porta USB, tanto que é raro você encontrar computadores com porta serial, embora seja possível, né? Embora seja possível, porque ainda existem equipamentos de laboratório, equipamentos industriais que utilizam comunicação serial, né? Equipamentos mais antigos que são bons, que funcionam a contento para um ambiente industrial, um ambiente de laboratório e que podem ser utilizados em computadores. E aí como é que você vai fazer para fazer a conexão de equipamento antigo que tem serventia em um computador moderno, se o computador moderno não tem porta serial, né? Você tem que dar uma conferida no manual da sua placa-mãe, que muitas placas-mãe têm porta serial na própria placa, só não tem o conector, né? Então dá uma conferida no manual ou na própria placa, dá uma olhada na placa, você encontra um conector ali rotulado como com 1, né? Vai ser ali o conector da porta serial. Aí você vai precisar comprar só um adaptador, né? Um plug, para instalar nesse plug que tem lá na placa-mãe para você ter disponível a porta serial no seu computador, tá? Então é um adaptador muito barato, você aí então torna o seu computador compatível com esses equipamentos antigos que ainda utilizam porta serial, né? Outras alternativas é comprar um adaptador, né? Existe adaptador para slot PCI Express e também tem adaptador de serial para porta USB. Então as duas soluções também são muito boas para caso sua placa-mãe não tenha essa porta serial, né, mesmo embutida ali, e aí você queira instalar um equipamento antigo que ainda tenha utilidade, ainda tenha serventia em seu computador moderno, tá bom? Então, gente, foi isso hoje, né, aí um resumão da porta serial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar o seu joinha, se inscrever no canal caso você ainda não se inscreveu e também, né, considere se tornar sócio aqui no nosso clube de membros. E, claro, gente, considere também né, ajudar aqui o seu amigo comprando meus livros e meus cursos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.